Aos 62 anos, Johnny Depp surge diante das câmeras com uma revelação que ninguém jamais imaginou ouvir. Algo tão inesperado, tão fora do que se acreditava possível, que está virando o mundo do entretenimento de cabeça para baixo. Após décadas sendo idolatrado por milhões e ao mesmo tempo perseguido por escândalos, julgamentos públicos e traições, Johnny decidiu quebrar o silêncio de uma vez por todas. E não estamos falando de um novo filme, nem de um projeto artístico secreto. Estamos falando de uma verdade enterrada por anos, que envolve sua intimidade, seus traumas mais profundos e decisões que ele tomou longe das câmeras. Aquela imagem do galã rebelde, do excêntrico Jack Sparrow, do artista incompreendido, agora ganha uma nova camada que ninguém viu chegar. Depp, que foi exposto ao mundo durante o processo humilhante com sua ex-esposa Amber Heard, que perdeu contratos milionários, que foi apagado pela indústria que ele mesmo ajudou a construir, agora surge mais direto e enigmático do que nunca. Ele falou sobre tudo, bastidores do julgamento, traições de pessoas que ele chamava de amigos, momentos em que pensou em abandonar tudo, e até uma decisão final que poderá mudar o rumo de sua vida pessoal e artística para sempre. Mas antes de mergulharmos nesses detalhes bombásticos, se você é fã de verdade, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Isso é fundamental para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e continue recomendando para mais pessoas. E se você quiser ajudar ainda mais, envie um super thanks aqui embaixo. Isso fortalece demais o canal e nos ajuda a continuar trazendo essas revelações exclusivas. Mas se não puder contribuir financeiramente, tudo bem, comenta aqui o que mais te surpreendeu até agora, porque sua interação já vale muito. Fica comigo até o final, porque a última revelação que Johnny Depp fez é tão impactante que vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre ele. Johnny Depp nasceu em 9 de junho de 1963 em Owensboro, no estado de Kentucky, e sua infância foi marcada por uma série de acontecimentos que ajudaram a moldar a complexa personalidade que ele revelaria ao longo da vida. Desde pequeno, Depp viveu num ambiente repleto de instabilidades e mudanças, que deixaram marcas profundas em seu modo de ser e em suas emoções. A infância de Johnny não foi o típico conto de fadas, longe disso. Ele cresceu em uma família que enfrentava dificuldades financeiras e emocionais constantes. Seu pai, John Christopher Depp, trabalhava como engenheiro civil, enquanto sua mãe, Betty Sue Palmer, fazia de tudo para manter a casa com o que ganhava como garçonete. Apesar dos esforços, a vida não foi fácil, e essa realidade fez com que Johnny amadurecesse mais cedo do que outras crianças da sua idade. Quando Johnny ainda era pequeno, seus pais se separaram. Essa ruptura abalou a estrutura familiar, gerando um sentimento de insegurança e abandono que o acompanharia durante muitos anos. A separação fez com que Depp tivesse que se adaptar a uma rotina de mudanças frequentes, alternando entre a casa da mãe e a do pai, o que dificultava a criação de laços sólidos e o fazia se sentir sempre um pouco deslocado. Crescer com esse tipo de instabilidade afetou sua maneira de enxergar o mundo. Johnny aprendeu, desde cedo, que as pessoas em quem confiava também podiam sofrer e que a vida não era um lugar seguro. Essa lição dura, mas verdadeira, plantou as sementes de uma alma sensível e um espírito inquieto, que buscava constantemente um lugar para pertencer. Na escola, Depp não foi exatamente um aluno exemplar. Sua rebeldia era evidente e ele tinha dificuldades para se encaixar no sistema educacional tradicional. A rigidez das regras e a rotina muitas vezes o frustravam, fazendo com que ele se sentisse um estranho no meio dos colegas e professores. Essa resistência à autoridade não era simplesmente um comportamento de adolescente, mas uma expressão de sua insatisfação e do desejo de encontrar seu próprio caminho. Johnny não queria viver uma vida comum e sentia uma necessidade enorme de expressar aquilo que sentia no fundo do seu coração. Foi nessa busca que ele encontrou nas artes um refúgio e uma maneira de se comunicar. Desde muito jovem, Johnny Depp demonstrava um talento especial para a música. Aos 12 anos, ele ganhou seu primeiro violão, e essa conquista mudou a sua vida. A guitarra virou uma espécie de confidente silencioso, e a música se tornou seu escape da realidade difícil que vivia em casa e na escola. Durante a adolescência, ele integrou bandas locais de rock e desenvolveu uma paixão enorme pelo som, que mais tarde se transformaria em uma carreira paralela e muito importante para ele. A música não era apenas um hobby, mas uma forma de terapia para um garoto que sentia o peso do mundo em seus ombros. A vida de Johnny não foi apenas marcada por turbulências emocionais, mas também por uma constante mudança geográfica. Por causa do trabalho do pai,
A família Depp se mudou várias vezes, o que trouxe ainda mais desafios para que ele conseguisse criar vínculos estáveis. Cada nova escola, cada novo bairro significava recomeçar e enfrentar o medo da rejeição e da solidão. Essa experiência reforçou seu jeito introspectivo e sonhador. Johnny aprendia a se esconder em sua imaginação e a criar personagens e histórias, uma habilidade que seria fundamental para sua futura carreira como ator. Sua infância foi, portanto, um terreno fértil para o cultivo de uma personalidade sensível, criativa e ao mesmo tempo marcada por uma angústia que dificilmente abandonaria. Além disso, Johnny Depp lidava com uma timidez natural que contrastava com a imagem rebelde que muitos tinham dele. Essa timidez o fazia observar mais do que se expor, e ele absorvia tudo ao seu redor com uma intensidade rara. Era um garoto que parecia carregar uma mistura de dor e curiosidade pela vida, sempre em busca de algo que desse sentido às suas experiências. Essa combinação complexa de traços emocionais ajudou a construir o artista multifacetado que ele se tornaria, alguém capaz de se transformar e se reinventar em cada papel que interpretava. Durante a adolescência, os desafios só aumentaram. A instabilidade familiar continuava, e Johnny enfrentava dificuldades para encontrar seu lugar no mundo. A música continuava sendo sua paixão maior, mas ele também sentia uma atração crescente pelo cinema e pelas artes dramáticas. Essa atração começou a tomar forma quando, ainda jovem, Depp decidiu abandonar os estudos para se dedicar inteiramente à música, sonhando em fazer sucesso em uma banda de rock. A decisão não foi fácil, principalmente para uma família já fragilizada, mas para Johnny era um passo necessário para fugir da realidade que o sufocava. O primeiro grande marco em sua vida amorosa foi Lori Anne Allison, maquiadora com quem se casou aos 20 anos, em 1983. Ela era mais velha, experiente, e foi uma presença importante nos primeiros passos de Johnny em Los Angeles. Foi através de contatos de Lori que ele conseguiu seu primeiro teste como ator, na clássica produção A Hora do Pesadelo, de 1984. A relação durou apenas 2 anos, e embora o casamento tenha terminado em bons termos, o rompimento deixou uma lição marcante. O início da fama e o ritmo intenso da vida em ascensão de Depp não combinavam com estabilidade emocional. Lori sempre foi vista como uma mulher tranquila e protetora, e Johnny, com sua alma em ebulição, parecia já naquele momento buscar algo que ele mesmo não sabia definir. Quando o casamento terminou, ficou evidente que o coração de Johnny não estava preparado para o tipo de vida comum e discreta que Lori oferecia. Ele precisava de paixão, desafio, talvez, até um pouco de caos. Nos anos que se seguiram, Johnny viveu romances rápidos e intensos com várias atrizes, como Jennifer Grey e Winona Ryder, mas foi com esta última que ele protagonizou uma das histórias de amor mais simbólicas da década de 90. Johnny conheceu Winona Ryder em 1989, e a conexão foi instantânea. Eles tinham tudo para se perder um no outro, beleza, juventude, talento e um tipo de melancolia romântica que os unia como 2 personagens saídos de um romance trágico. Pouco tempo depois, ele tatuou Winona Forever no braço, uma prova impulsiva de um amor que parecia destinado a durar para sempre. O relacionamento dos dois era acompanhado de perto pela imprensa e por fãs, que viam neles o casal perfeito de Hollywood. No entanto, a relação terminou em 1993. Anos depois, Johnny revelou que a separação o destruiu emocionalmente e que aquele período foi um dos mais sombrios de sua vida. O fim de Winona Forever virou Vino Forever na tatuagem, mas a cicatriz emocional permaneceu. Winona, por sua vez, declarou em entrevistas que Johnny foi seu primeiro amor verdadeiro e que o fim da relação a deixou devastada. Pouco tempo depois, Johnny mergulhou em um relacionamento turbulento com a supermodelo Kate Moss. Entre 1994 e 1998, eles foram o casal mais badalado, e também o mais explosivo, do mundo das celebridades. A relação era um verdadeiro furacão emocional. Brigas públicas, reconciliações apaixonadas, festas regadas a álcool e um glamour decadente envolviam o casal como num filme noir. Kate e Johnny eram magnéticos, mas também autodestrutivos quando juntos. Em diversas entrevistas, Kate Moss revelou que nunca mais encontrou alguém como Johnny e que o fim do relacionamento foi devastador. Ela disse que ele a ajudou a crescer, a acreditar em si mesma, mas que sua ausência após o término a fez sentir como se tivesse perdido o chão. Johnny, por sua vez, sempre demonstrou carinho por Kate, mas reconheceu que sua vida, àquela altura, era marcada por um comportamento caótico que impedia qualquer possibilidade de estabilidade.
Depois do fim com Kate Moss, Johnny se envolveu com a cantora e atriz francesa Vanessa Paradis, com quem viveu seu relacionamento mais duradouro e talvez mais equilibrado. Juntos por 14 anos, eles tiveram 2 filhos, Lily Rose e Jack. Foi com Vanessa que Johnny experimentou uma forma diferente de amar, mais madura e silenciosa. Eles viveram por muitos anos na França, longe dos holofotes de Hollywood, e ele sempre creditou à companheira a paz que sentia durante esse período. Vanessa era discreta, elegante, e sabia como lidar com o temperamento volátil de Depp sem precisar de escândalos. Ela foi, por muitos anos, o porto seguro de um homem que sempre pareceu viver à deriva. No entanto, mesmo esse relacionamento não sobreviveu às tempestades internas. Em 2012, o casal anunciou a separação. Johnny declarou que a decisão foi extremamente dolorosa e que tentou de tudo para manter a família unida. A separação marcou um novo ciclo de solidão e incertezas para Depp, que passou a ser visto novamente sozinho, vulnerável e com sinais de que sua vida emocional voltava a entrar em colapso. E então, em 2015, ele se casou com a atriz Amber Heard, um relacionamento que se tornaria um dos mais polêmicos e destrutivos de toda a sua vida. A história entre Johnny e Amber, inicialmente envolta em glamour e aparições públicas apaixonadas, logo se transformou em uma verdadeira guerra nos tribunais. Em 2016, Amber pediu o divórcio e acusou Johnny de violência doméstica, o que deu início a uma longa e devastadora batalha judicial. As acusações abalaram profundamente a imagem de Depp, e ele viu sua carreira sofrer consequências imediatas, contratos cancelados, rejeição por parte do público e uma avalanche de manchetes negativas. Johnny, por sua vez, negou as acusações e moveu um processo contra Amber por difamação, afirmando que era ele a verdadeira vítima de abusos no relacionamento. O caso se arrastou por anos, com depoimentos públicos de ambos os lados, gravações chocantes, trocas de acusações e uma exposição que parecia nunca ter fim. Em 2022, um júri deu ganho de causa a Johnny em parte das acusações, restaurando sua reputação aos olhos de muitos fãs e da indústria, mas o impacto emocional dessa guerra deixou sequelas profundas. O relacionamento com Amber Heard foi mais do que uma separação dolorosa. Foi uma experiência que abalou a estrutura emocional de Johnny Depp, expondo sua intimidade de forma cruel e desumanizante. Ele revelou, em entrevistas posteriores, que chegou a considerar abandonar a carreira e que se sentiu traído por muitos daqueles que um dia o aplaudiram. Ainda assim, ele também declarou que foi nesse período que mais conheceu a si mesmo e que mais aprendeu sobre quem realmente estava ao seu lado. Muitos amigos, colegas e familiares ficaram ao seu lado durante todo o processo, incluindo sua ex-companheira Vanessa Paradis e até mesmo Winona Ryder, que vieram a público defendê-lo com palavras de carinho e apoio incondicional. Desde os anos 90, quando já era um ícone em ascensão, Johnny sempre desafiou as normas da indústria do entretenimento. Nunca foi o tipo de ator que se contentava com o rótulo de galã ou com o conforto de seguir roteiros previsíveis, nem nos filmes, nem na vida real. Suas entrevistas frequentemente fugiam dos clichês e traziam reflexões profundas sobre fama, identidade, vícios, solidão e o preço da liberdade. Em uma conversa marcante com a Rolling Stone, ainda no início dos anos 2000, ele declarou que nunca quis ser famoso, que a fama era um acidente de percurso e que o verdadeiro prazer estava em criar, não em ser admirado. Essa frase, que para muitos soou como ingratidão, refletia, na verdade, o incômodo profundo que Johnny sempre sentiu com a idolatria que desumaniza. Talvez um dos temas mais frequentes em suas declarações tenha sido seu relacionamento com os vícios. Johnny nunca escondeu sua luta contra o álcool e as drogas. Em uma entrevista concedida ao The Guardian, ele afirmou com brutal honestidade que passou anos tentando fugir de si mesmo por meio de substâncias que, inicialmente, pareciam ajudá-lo a escapar da dor, mas que logo se tornaram prisões invisíveis. Eu era um poço sem fundo, disse ele, e quanto mais eu bebia, mais longe eu ficava de mim mesmo. Em vez de negar o passado ou tentar suavizá-lo, Johnny sempre fez questão de encará-lo de frente. Ele contou sobre momentos em que acordava sem saber onde estava, ou noites em que chorava em silêncio após uma festa lotada. As pessoas viam o astro de cinema, mas por dentro eu era um garoto perdido tentando entender por que a dor nunca passava, confidenciou. Em outra ocasião, ao falar sobre sua infância difícil e a relação conturbada com a mãe, Johnny voltou a surpreender pela franqueza. Ele contou que sua mãe, Betty Sue, era uma mulher de extremos, ao mesmo tempo amorosa e agressiva.
Em uma entrevista à Vanity Fair, ele revelou que foi frequentemente insultado e punido com violência, mas que aprendeu, mesmo assim, a amá-la e a perdoá-la. Quando ela faleceu, Johnny fez questão de ressaltar que, apesar dos traumas, ela foi uma das mulheres mais fortes que ele conheceu. Mas também admitiu: o que ela me ensinou, sem querer, foi o que eu jamais queria ser como pai ou como homem. Esse tipo de fala, tão carregada de dor e de lucidez, mostrava ao mundo que, por trás do ator premiado, havia alguém lidando com feridas antigas que jamais cicatrizaram por completo. Mas as declarações mais polêmicas e comentadas de Johnny vieram nos anos que seguiram ao seu divórcio de Amber Heard. Em meio a uma batalha judicial sem precedentes, que se estendeu por anos e teve cobertura exaustiva da mídia, Depp quebrou o silêncio diversas vezes com discursos potentes. Em uma audiência pública, ele declarou que havia perdido tudo o que importava por conta de acusações que julgava falsas. Fui cancelado antes mesmo que pudesse me defender, disse, em tom de amargura, mas também de desafio. Em uma entrevista ao jornal britânico The Times, ele foi ainda mais direto. Vivemos em uma era de julgamento imediato. Basta uma manchete para destruir uma vida. Eu fui julgado sem provas, antes mesmo de ser ouvido. Essas palavras provocaram forte repercussão e reacenderam o debate sobre os limites da cultura do cancelamento e do linchamento virtual. Johnny também fez revelações surpreendentes sobre os bastidores da indústria cinematográfica. Ele contou que, durante anos, foi manipulado por estúdios, coagido a aceitar papéis que não queria e pressionado a manter uma imagem pública que não refletia quem ele realmente era. Hollywood gosta de vender embalagens, não pessoas, afirmou em uma entrevista à imprensa francesa. Ele revelou que muitos dos contratos milionários que assinou vieram com exigências absurdas sobre seu comportamento em público, seu modo de vestir e até mesmo as entrevistas que deveria conceder. Foi por isso que, em determinado momento de sua carreira, ele decidiu se afastar dos grandes blockbusters e investir em projetos autorais ou independentes. Prefiro interpretar um bêbado em um filme que ninguém vai ver, do que sorrir falso para um público que nunca quis me conhecer de verdade, declarou sem rodeios. Outra declaração marcante veio quando ele falou sobre paternidade. Para Johnny, ser pai de Lily Rose Jack foi um divisor de águas. Ele disse que, pela primeira vez na vida, sentiu que havia algo mais importante do que ele mesmo. Em diversas entrevistas, Depp se emocionou ao lembrar dos momentos em que segurava os filhos no colo, ou das noites em que lia histórias para eles dormirem. Eles salvaram minha vida, disse em tom comovido. No entanto, ele também confessou que sentia culpa por tê-los exposto a tantos escândalos, tantos julgamentos e tanta dor. Ser pai é o maior presente e a maior responsabilidade. Espero que, apesar de tudo, eles saibam o quanto os amo, declarou certa vez, deixando escapar uma lágrima. Johnny também não hesitou em criticar a hipocrisia da mídia. Durante o processo judicial com Amber Heard, ele denunciou a forma como manchetes eram distorcidas para alimentar narrativas sensacionalistas. Vivemos de cliques, não de fatos, disse à revista GQ. Ele explicou como sua imagem foi usada como vilão em tabloides, mesmo quando não havia provas concretas contra ele. Não sou santo, cometi muitos erros, mas também sou vítima de uma máquina que se alimenta do escândalo, afirmou com firmeza. Essas palavras provocaram debates acalorados sobre os limites éticos do jornalismo de entretenimento e a forma como celebridades são tratadas como personagens descartáveis. A virada que marcaria um dos períodos mais conturbados da vida de Johnny começou em 2016, quando sua então esposa, a atriz Amber Heard, entrou com um pedido de divórcio. Pouco tempo depois, solicitou uma ordem de restrição, alegando que havia sido vítima de violência doméstica. As imagens do rosto dela com hematomas e os relatos detalhados publicados pela imprensa explodiram em escala mundial. Johnny foi, quase que instantaneamente, rotulado como agressor, com manchetes estampando sua imagem como um símbolo de toxicidade. O impacto foi devastador. Diversas marcas com as quais ele mantinha contratos romperam vínculos, e sua imagem pública, construída por décadas, foi desmontada em questão de semanas. Para um homem que já havia enfrentado crises pessoais, esse episódio foi como um terremoto emocional, profissional e financeiro. O julgamento midiático, que precedeu qualquer investigação formal, mergulhou Johnny em um isolamento doloroso. Amigos se afastaram, estúdios cancelaram projetos, e até mesmo fãs que o acompanhavam desde os anos 90 se dividiram entre acreditar ou não nas acusações. Ele, por sua vez,
Manteve-se em silêncio durante algum tempo, provavelmente em um esforço para proteger os filhos e evitar agravar ainda mais o escândalo. No entanto, o silêncio não impediu o colapso que se instalava. Depp passou a ser o alvo de memes, piadas cruéis e análises públicas que desconsideravam seu direito à defesa. Mesmo sem provas definitivas, ele foi condenado moralmente por uma parte significativa da sociedade. E esse julgamento silencioso, mas violento, doeu mais do que qualquer derrota profissional. Mas Johnny não se calou para sempre. Em 2018, quando Amber Heard publicou um artigo no jornal The Washington Post em que se intitulava Uma figura pública que representa o abuso doméstico, sem citar seu nome, mas deixando clara a referência, Johnny decidiu que era hora de reagir. Ele entrou com um processo de difamação contra a atriz, pedindo uma indenização de $50 milhões, alegando que as acusações haviam arruinado sua carreira e manchado sua reputação de maneira irreparável. Esse foi o estupim para uma das batalhas judiciais mais acompanhadas da história recente do entretenimento. Nos bastidores, Johnny se preparava para enfrentar uma guerra longa, cansativa e emocionalmente exaustiva. Durante esse período, ele se viu não apenas diante de advogados e juízes, mas também frente a frente com seus próprios demônios. O caso se tornou ainda mais complexo quando, em 2020, Johnny também processou o tabloide britânico The Sun, que o havia chamado de espancador de esposas em uma manchete. A batalha legal contra o jornal foi intensa, com depoimentos detalhados e trocas de acusações de ambos os lados. O Tribunal de Londres, no entanto, acabou decidindo a favor do veículo, alegando que havia provas substanciais para a alegação. Johnny perdeu a ação e, com ela, perdeu também o papel de Gellert Grindelwald na franquia Animais Fantásticos, da Warner Bros. Foi mais um golpe, desta vez vindo de uma indústria que por tanto tempo havia aplaudido seu talento. Ele se viu afastado dos grandes estúdios, rotulado como uma figura problemática e desafiado a provar sua inocência em meio a um turbilhão de narrativas conflituosas. Durante esse período, Johnny passou por um verdadeiro colapso emocional. Ele revelou, posteriormente, que sofreu crises de depressão, que deixou de comer por dias e que chegou a questionar o sentido de continuar lutando. Amigos próximos relataram que ele passou meses isolado em sua propriedade na França, cercado de quadros, livros e garrafas de vinho. Ele se refugiou na arte, na música, na pintura e na escrita como forma de manter sua sanidade. Em várias entrevistas, revelou que se sentia como um fantasma observando a própria vida desmoronar. Não era apenas o ator que estava em queda, era o homem, o pai, o ser humano que havia sido despido publicamente de sua dignidade e sua voz. Mas, apesar da dor, Johnny não desistiu. Em 2022, começou o aguardado julgamento do processo de difamação contra Amber Heard, desta vez nos Estados Unidos, na Virgínia. O caso foi televisionado, acompanhado em tempo real por milhões de pessoas ao redor do mundo. O tribunal tornou-se um palco e, curiosamente, Johnny conseguiu algo que até então lhe era negado: o direito de contar sua versão dos fatos. Durante dias de depoimentos, ele falou com calma, detalhes e emoção sobre sua relação com Amber, suas tentativas de manter o casamento, seus vícios, suas recaídas, seus erros, mas também sobre sua dor. Eu nunca bati em mulher alguma em toda a minha vida, declarou com firmeza, olhando diretamente para o júri. Sua fala, que poderia ter soado ensaiada, parecia, no entanto, profundamente genuína, e muitos passaram a ver o caso sob outra perspectiva. O julgamento revelou mensagens de texto trocadas, gravações, vídeos e testemunhos que mudaram a percepção de muitos. Ficou claro que o relacionamento entre Johnny e Amber era marcado por conflitos intensos de ambas as partes, mas também emergiram provas de que ele havia sido alvo de insultos, humilhações e até agressões físicas. A imagem do vilão começou a ruir e Johnny, aos poucos, foi recuperando o apoio do público. Milhares de fãs se reuniram em frente ao tribunal diariamente, segurando cartazes de apoio e gritando palavras de encorajamento. Nas redes sociais, milhões acompanharam cada detalhe do julgamento como se fosse uma novela, dividindo opiniões, compartilhando vídeos e reacendendo debates sobre relacionamentos abusivos, cultura do cancelamento e justiça midiática. No final do julgamento, o júri decidiu a favor de Johnny Depp, reconhecendo que Amber Heard o havia difamado e concedendo-lhe uma indenização de $10 milhões por danos compensatórios e $5 milhões por danos punitivos, posteriormente reduzidos conforme os limites legais. A decisão foi comemorada como uma reviravolta simbólica, não apenas para Johnny,
mas também para todos aqueles que se sentiram injustamente julgados sem direito à defesa. Johnny publicou uma carta emocionada, agradecendo pelo apoio e dizendo que, finalmente, havia recuperado sua voz. A verdade nunca perece, escreveu ele, encerrando com uma frase que se tornaria símbolo de sua redenção. A vitória judicial não apagou as cicatrizes, nem devolveu automaticamente os anos perdidos, os contratos rompidos ou os amigos que partiram. Mas ela marcou o início de um novo capítulo. Johnny voltou a sorrir em público, voltou a subir aos palcos com sua banda, voltou a pintar com entusiasmo. Ele começou a aceitar convites novamente, embora ainda com certa cautela. Participou do Festival de Cannes com um filme francês, foi ovacionado de pé e se emocionou. Era como se, finalmente, após anos de tempestade, um raio de sol começasse a romper as nuvens. Johnny Depp sempre foi mais do que apenas um ator de Hollywood. Desde muito jovem, o que o movia não era a fama nem o dinheiro, mas uma inquietação criativa que o fazia buscar, incansavelmente, novas formas de se expressar. A atuação foi apenas uma das linguagens que ele escolheu para traduzir ao mundo aquilo que sentia por dentro, mas sua alma sempre pertenceu à arte como um todo, à música, à pintura, à escrita, à escultura e a tudo aquilo que fosse capaz de transformar sentimentos em matéria visível. Em uma indústria repleta de personagens que vivem apenas sob o brilho das câmeras, Johnny sempre foi um ponto fora da curva, um artista multifacetado, visceral, que não aceita molduras e se recusa a se deixar rotular. Sua busca pela autenticidade foi, ao mesmo tempo, sua maior força e sua maior fonte de conflitos com o sistema hollywoodiano. Desde a adolescência, Johnny se interessava muito mais por sons, tintas, instrumentos e livros do que por roteiros ou contratos. Antes mesmo de cogitar a carreira como ator, ele sonhava em ser músico. Tocava guitarra com paixão quase religiosa e passou parte da juventude envolvido em bandas de garagem, viajando de cidade em cidade em busca de oportunidades que o permitissem viver daquilo que amava. A música, para ele, era um refúgio e um espelho, nela encontrava liberdade, identidade e a possibilidade de dizer aquilo que não conseguia com palavras. Mesmo após alcançar o estrelato no cinema, jamais abandonou os palcos. Pelo contrário, sempre que podia, voltava a empunhar a guitarra, a compor, a se conectar com artistas que admirava, como se estivesse constantemente tentando se reconectar com a versão mais pura de si mesmo. A busca por autenticidade sempre foi uma constante na vida de Johnny Depp. Ao contrário de muitos colegas de profissão que seguem fórmulas, estilos e papéis seguros, ele optou por personagens estranhos, excêntricos, muitas vezes, impopulares em um primeiro momento. Seus papéis mais icônicos, como Edward Mãos de Tesoura, o Capitão Jack Sparrow ou o excêntrico Willy Wonka, só existem porque Johnny se permitiu ser diferente. Ele não se interessava pelo galã tradicional nem pelo herói previsível. Ele buscava personagens com alma, com tragédias internas, com camadas profundas, figuras que, assim como ele, estivessem em luta com o mundo e com a própria identidade. Essa ousadia, claro, fez com que fosse incompreendido por muitos, mas também construiu uma carreira única, marcada por escolhas artísticas corajosas. Nos últimos anos, depois de atravessar um longo período de turbulência, Johnny passou a se dedicar ainda mais às formas de arte que o nutrem espiritualmente. Lançou músicas autorais, colaborou com artistas independentes, produziu filmes menores com temáticas existenciais e começou a trabalhar em projetos artísticos que escapam dos padrões comerciais. Ele quer deixar um legado que vá além dos blockbusters. Quer que sua obra reflita sua alma, suas dores, seus amores, suas dúvidas. Quer que o vejam como um criador, e não apenas como uma estrela. E, curiosamente, quanto mais ele se distancia das convenções, mais se aproxima das pessoas que realmente o compreendem, os fãs que o acompanham há décadas, não pela fama, mas pela autenticidade com que vive e cria. Johnny também tem se aproximado do mundo da filantropia por meio da arte. Participa de leilões beneficentes com suas obras, doa parte da renda de shows e vendas de pinturas para instituições de apoio a vítimas de abuso, crianças com doenças raras e programas de reabilitação artística. Ele sabe, por experiência própria, o quanto a arte pode ser uma tábua de salvação, e quer oferecer isso a quem precisa. Em uma de suas cartas mais recentes, escreveu: "O mundo pode tentar nos calar, mas a arte nos devolve a voz." Essa frase resume, com simplicidade e força, o papel que a arte desempenha em sua vida. Não é adorno, não é luxo, é resistência, é essência, é liberdade.